Fomos muito fortes. O Abel e suas observações, né? Ele vai cada vez mais conhecendo aqui o nosso futebol brasileiro. E ele disse ali, eu sou 30%, eles, jogadores, são 70%. Desde que os 70 abraçam o 30. Eu tenho a impressão de que mais para frente, hein, Calçade? Eu tenho a impressão de que daqui a pouco no programa aqui, lá para frente, o Fabrício Safiel, guarda essa frase aí, porque daqui a pouco lá na frente, quando a gente for falar de um time que vai estrear amanhã na Libertadores da América e a ESPN vai transmitir, eu acho que a gente vai voltar a tocar nessa frase aí. Mas no caso do Palmeiras agora aí. Poxa, mas assim, eu vejo... Sim, todo mundo, quem está no futebol sabe que a vida é... Às vezes ela é picada, né, cara? Sim, você fica 6 meses num clube, um no outro e tal. Daqui a pouco nós vamos voltar. Sabe por quê? Porque eu quero comparar os trabalhos. Sim, e a gente vê quantos treinadores passaram também... Noutros que você só espera o rendimento dos 70, mas o 30 é importante. Então a gente está falando de uma combinação. O treinador, ele tem uma ideia, ele tem uma proposta e ele avalia o grupo e ele cria as diretrizes. Se os 70% do outro lado falar assim, tudo bem, aí ele é só 30. É isso. Agora, se 70% falar assim, puta, que saco. E Calçade, esse 30% dentro de um clube organizado financeiramente, com processos no seu departamento de futebol, esse 30% consegue trabalhar só para os 70%. Porque o que tem de treinador no Brasil também que faz o dele, faz o do psicólogo, faz daqui, dali. Então, vai peitar a torcida. É isso, exatamente. Ele trabalha esses 30%, com 70% que abraçou e quer jogar o futebol que ele se propôs a jogar. E esses 30%, para mim, um dos grandes destaques desse Palmeiras é como o Abel consegue extrair o máximo individual de alguns jogadores em certas posições. Os caras se acreditam nisso. O Rafael Veiga, por exemplo, o que ele está jogando tem muito a ver com a função dele no time. O Veiga não é um atacante de drible, de 1 contra 1 de enfrentamento. O Rafael Veiga não é um armador clássico, aquele 10 que acha passe toda hora. O Veiga é um meia que pisa na área. Ele é um misto de tudo isso. Ele é um jogador até mais de conclusão do que de armação. 8,5. Exatamente. Ele não é o centroavante, não é 8. Ele é 8,5. Ele chega muito bem na área. E se você não criar... Se você não criar uma estrutura para extrair o máximo desse jogador, ele vai ser comum. É a melhor fase da carreira do Rafael Veiga. Acho que ninguém discorda disso. Sem dúvida. Tem muito a ver com o próprio Rony, que muita gente critica e tal, mas dentro do que ele produz pro time, ele é um cara importante. Jogador importante e que já decidiu com assistências, com gols. Agora, o Pascoal falou dele no início aqui do programa e realmente ele é um jogador acima da média na função dele. O que está jogando o Danilo, hein, Angélica? Misericórdia, hein, Pascoal? O que é isso, hein? A gente às vezes tem que voltar um pouquinho na história do jogador, né? O Danilo, quando atuava lá na Bahia, ele era ponta esquerda. Isso, ele até falou aqui no programa. Ele era ponta esquerda. Que ajuda a barbaridade de fazer o que ele faz, né, Pascoal? Então, por quê? Porque ele sabe dar um drible, ele sabe chegar na linha de fundo, ele sabe dar um passe longo, ele sabe dar um passe curto, porque ele era atacante. E é mais fácil você transformar um jogador que sabe jogar como volante do que um volante como atacante. O cara que sabe jogar, você fala, eu vou precisar de você aqui de volante. E ele adotou a ideia. Eu vou jogar de volante. E de volante é show... Nossa! Ele vai ganhar dinheiro, né, Pascoal? É muito diferente. Como disse, o Dudu deu uma entrevista hoje pela manhã, aqui no... Vendeu o Danilo já, né? Ele falou assim, o Danilo tem que jogar na Premier League. O Danilo é volante de Premier League, não é volante de outro lugar, é volante da Premier League, do melhor campeonato do mundo, que a gente transmite aqui nos canais ESPN. Então você acompanha aqui, eu acho, o Danilo, o Palmeiras tem interesse que ele fique, mas vai ser um pouco difícil nessa janela de meio do ano. Daqui a pouco ele vai estar na tela da ESPN, mas o Palmeiras, aí numa Liga Europeia. O Palmeiras tem a melhor condição, hoje tem, com o Flamengo, por exemplo, de falar assim, não gostei. Mas eu... Dá mais um pouquinho, senão não vê. Sobe essa proposta. Mas tá baixo pra mim, não tô precisando. Faz a diferença? Mas faz. Se ele tivesse num outro clube... Isso é mérito próprio, de se arrumar. Isso faz diferença. Porque tem uns aí que vem de... É aquilo, quando você precisa de dinheiro,
você vende pelo valor que te oferecem. Sim. Quando você está organizado 90% financeiramente, assim. 90%. Quando você está organizado financeiramente, você vende pelo valor que você quer. Agora, números que comprovam, né? E os clubes da Europa sabem quem está precisando e quem não está. Ali a gente vai ter que atochar um pouquinho, fazer uma proposta melhor, senão não leva. Agora, números que comprovam a importância do Danilo, né? A importância de Danilo. Palmeiras nos jogos de ida e volta contra o São Paulo. Ações em campo rival 184, na ida sem ele, com ele na volta 185. Passes certos, jogo de ida 243, jogo de volta 193. Passes verticais 36,2, jogo de volta 42,9. Posses recuperadas 22, jogo de ida 39 na volta. Esses números são interessantes, principalmente nessa parte de baixo, que é a parte que a gente falou de como ele joga. Sim. Do passe vertical, e ele está sempre perto para roubar a bola. Vocês já repararam no posicionamento do Danilo? Porque ele tem 21 anos, né, gente? Sim. 21 anos. E com 21 anos, ele consegue ter a velocidade para chegar no ataque e a mesma velocidade de recuperação. Né? Porque ele vai sorrindo 50 metros para frente e volta sorrindo 50 metros. Acho que ele parece invisível para marcação. Exatamente. Tem hora que você fala, mas o Danilo está lá na meia-lua. Daqui a pouco você volta, o Danilo já está aqui posicionado para fazer a proteção dos zagueiros. E essa combinação com o Zé Rafael tem dado muito certo. Jogou muito o Zé Rafael. Ontem jogou demais. Ontem, especialmente, jogou demais. O Zé Rafael dividiu todas desde o primeiro minuto. Vocês notaram isso? Sim. O Zé Rafael não aliviou nenhuma. Todas aqui na dividida. E quando o Palmeiras começa a ganhar as divididas, aí o time começa a ganhar força. Aí o time começa a botar pressão. E esse foi uma insistência do Abel, né? Também. O Abel aí insistiu. Até porque não tem um primeiro volante, né? Os dois balanceiam essa saída a gente Agora, vê o meus gol do amigos, Danilo. a pergunta que está ali na tela. Ano de Copa do Mundo, temos aí 5 amistosos pela frente, o Tite tem as suas convicções, o grupo, né, a gente sabe que tem uma boa parte já com definições. Mas o Danilo, pelo que ele vem fazendo, ele merece uma chance na seleção? O Danilo será jogador de seleção brasileira e pelo que ele joga hoje, assim, o futebol não te permite cravar muita coisa. Tem jogador que você... Por exemplo, o Arthur. Quando surgiu no Grêmio, falava assim, esse cara aqui vai ficar um tempão na seleção brasileira. Aí a cabeça dele no Barcelona, na Juventus... Agora está voltando a melhorar, mas ele... fechou a porta para ele mesmo. Então, o Danilo, que me parece ter uma cabeça ótima, porque é duro de você ter 21 anos, não é fácil. É magnífico, mas a vida está se abrindo para você. Nossa Senhora. Se você, uma série de oportunidades. Se você quiser jogar futebol e curtir a vida com a mesma intensidade, eu não sei o que... Aí é duro, o futebol tira muita coisa. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Tanto que o que fez o Abel? Aí é pro o que fez o Abel? Patrick de Paula e Gabriel Menino, por algum motivo interno ali dentro, de repente, porque eles estavam numa fila na frente do Danilo. Sim. Opa, de lado, um já foi, o outro você nem ouve falar. Sim. E veio um garoto voando que tomou a posição. Então, pelo que ele joga hoje, ele é um presente para a seleção brasileira. Agora, tem o lado de jogar numa liga, joga no Brasil ainda. Então, se ele é um jogador como o Casimiro, testado fora, com 300 Ligas dos Campeões, como o Fabinho, que são os 2 titulares hoje. Ele pode ser segundo? Pode ser na do Fred, pode ser na do Bruno Guimarães, mas a gente não pode deixar de reconhecer que o Fred e o Bruno Guimarães a concorrência é são boa, hein? ótimos jogadores é muito forte, e jogam numa liga fortíssima. Então, este próximo passo, em algum momento ele vai dar, mas não vai ser agora. Estamos bem servidos. Calçade, se a gente for pensar em ciclo também, hoje é como o João colocou, já tem muita posição fechada. Sim. Eu acho que, inevitavelmente, ele no próximo ciclo de Copa ele será convocado. Sim. Se ele continuar desenvolvendo o seu jogo do jeito que ele está desenvolvendo, ele não vai ficar aqui, ele vai jogar num nível mais competitivo, onde vai desenvolver mais, porque o próprio Bruno Guimarães, em pouco tempo de Premier League, você já vê que a rotação de jogo dele já mudou. Ficou no banquinho no começo. Exatamente. Ele já joga numa intensidade maior. Né? Exato. E para mim, hoje o Danilo disputaria com Fred e Bruno Guimarães. Segundo. Que para mim são 2 caras que estão muito bem. O Bruno fez o último jogo agora contra a Bolívia. Arrebentou. Deitou e rolou. Então, eu acho que é um cara que em algum momento vai sim. Só que assim, também, pensa também pelo lado do Tite. Pô, eu convoco o Fred... Bruno Guimarães, Douglas Luiz, que é um outro jogador que eu acho que é o terceiro que está ali também. Todo o ciclo de Copa. Eu preparo um time, eu crio uma estrutura
E aí agora, quando vai chegar o filé, eu vou tirar esses caras. Então, eu acho que para esse ciclo, não. Eu acho que nesse momento ele não... Mas a partir de janeiro de 23... e aí tá dentro. Eu já penso um pouco diferente. Ou então diga, Pascoal. Porque eu acho que futebol é o momento. Como é que é o nosso amigo falava? Eu diria Nicola Ratiopi. Futebol é momento. É isso. O Nicola falava isso. O momento do Danilo é excepcional. O momento do Danilo é excepcional. Então você tem que aproveitar o momento do jogador que é excepcional. Reconheço qualidades em todos esses volantes da seleção brasileira. Estamos bem servidos, hein? E vou dizer um negócio aí eu vou acrescentar mais um nome. O Pablo Maia, volante do São Paulo. Muito bom jogador, né? Esse é um outro jogador que vai ganhar espaço muito rapidamente. É difícil encontrar volante como ele. É muito difícil. E como é difícil encontrar um volante como o Danilo. Eu gosto muito do Pablo, mas eu acho que a gente tem uma amostragem muito pequena dele. Muito pequena, não. Ele acabou de sair da Taça São Paulo. E a questão do Danilo, por exemplo, se você me perguntar Danilo ou Arthur, Danilo. Eu acho que o Danilo te entrega muito mais. Mas quem que você tiraria? Não, porque pra levar tem que tirar alguém. Eu não o levaria para jogar. Ele não sei. Claro que esses caras estão na frente para jogar. Mas se precisar jogar, ele joga tal qual os outros. Sim, mas quem você tiraria? Aí eu juro pra você que esse é o problema do time. Aliás, se a linha... tem muita gente boa, hein? Se a perspectiva tiver de 26 jogadores, né? O que ele vai fazer com o Rafael Veiga? Sim. O que ele vai fazer com o Dudu? Me explica. O que vai fazer com o Gabigol? Ele não vai levar. Não vai levar. Entendeu? Se a lista for com 26, ele não vai levar. Com 23, ele tem 20 caras para... Infelizmente, não vai levar. São 10 posições de 20 jogadores. Então, é 2 e 2 ali. Então, faz parte da só linha dele. um novo treinador... Sim. A gente não sabe qual será. Sim. O novo técnico da seleção brasileira, porque o Tite já disse que sai depois desse ciclo completado. Ele não fez o ciclo completo da Copa da Rússia, ele entrou no meio do ciclo, era o Dunga, o treinador. Ele entrou em setembro de 2016. E ele fez o ciclo completinho para essa Copa do Mundo. E voou. Essa Copa do Mundo. E confesso para vocês que a seleção evoluiu nessa última parte. Evoluiu porque o treinador da seleção brasileira encontrou os moleques do lado. Se abriu aí. Que passaram por esse processo de sair, de jogar num lugar mais competitivo e desenvolveram. O Antony mesmo hoje é jogador para jogar em Bayern. O Antony vai jogar no O Antony vai sair da Holanda, vai jogar ou na Inglaterra, ou na Itália. E vai melhorar mais. Na Espanha, porque dizem que o Rafinha vai para um clube maior. O Rafinha também. Parece que é Barcelona. O Rafinha dá um salário pro Rafinha. É bom, né, Pascoal? Que eu vou dizer o negócio. negócio. Não vai entrar no cheque especial, não. É melhor ele não discutir a respeito disso aí. Tá bom assim? Nossa, o salário dele Agora, nós estamos falando do Danilo, né? Que realmente é uma grata revelação, um jogador de um nível muito elevado. Agora, tem dois caras que são muito importantes e tem impressões que para a maioria dos palmeirenses são os dois jogadores, talvez os mais importantes do time na parte ofensiva, de criação, de decisão. Estou falando de Dudu e Rafael Veiga, também colocando seleção brasileira aí nesse bolo e tal. Quem é mais importante para o time do Palmeiras? Essa é uma pergunta que eu sei que é difícil. Eu vou dizer uma coisa para você. O composto do Palmeiras é diferente dos outros. O composto do Palmeiras é o seguinte. Tem um goleiro craque. O goleiro do Palmeiras é... Porque tem craque no gol. Tem craque no gol. O craque do gol pega a bola impossível. Porque o goleiro comum pega a bola normal. O craque do gol pega a bola impossível. Exato. Perfeito? Então o Palmeiras tem um craque no gol. O Palmeiras tem um craque na zaga. Gustavo Gomes. O Palmeiras tem... pelo menos 2 craques no meio-campo. Danilo e Veiga. O Palmeiras tem um craque no ataque. Dudu. Que é o Dudu. Então, o composto do Palmeiras é muito bem feito. Tirando o Dudu, você tem do gol, uma espinha dorsal. Se tivesse na minha opinião, continuo achando que o Palmeiras precisa de um centroavante para esses voos mais altos que o Palmeiras pretende ter diversidade de características no elenco. Isso, porque você diversifica aquilo que o time pode fazer dentro do campo. Não é porque o treinador está resolvendo a parada. Agora, hoje, eu fico com o Rafael Veiga. Mas eu reconheço no Dudu, no Danilo, no Gomes e no Everton, craques nas suas posições do Palmeiras. A espinha do Palmeiras. Falta o centroavante da espinha. Você sabe que a espinha dorsal é feita de um goleiro, um zagueiro, um centroavante, o goleiro, o zagueiro, o volante, o meia e o centroavante. Essa é a minha espinha dorsal. Falta o centroavante, mas o Palmeiras compensa o centroavante com de beirada de campo. Renato Rodrigues, aquela para o ímpar.
Aí você ganhou e tem que escolher um dos dois para botar no seu time numa pelada. Dudu ou Rafael Veiga? Você escolhe quem? Eu vou te falar que pra mim não é muito difícil, não. Pra mim é o Dudu, cara. É o Dudu? Pra mim, o Dudu é o jogador diferente do Palmeiras. Pra mim, o cara do Palmeiras se chama o coletivo. É o craque do Palmeiras. O craque do Palmeiras é a organização, é o trabalho, coletivo. É o seu treinador. Mas pra mim, o Dudu é o jogador mais diferente. É o cara mais capaz de achar alguma coisa. Eu acho o Rafael Veiga muito bom jogador. Sim. Acho muito bom. Mas pra mim tá longe de ser craque, assim. Acho que não é craque. Não é craque. Eu acho que é um cara que... E o Dudu é craque? Pra padrão brasileiro, é. É craque. Pra padrão... É que pra mim, craque é... O cara que desequilibra. É uma coisa muito... Falar em craque a nível mundial, não eu acho que podemos banalizar. Sim, né? sim. Mas o Dudu, pra nível do Brasil, ele é o jogador tecnicamente com mais recursos do Palmeiras. É o cara mais capaz de individualmente decidir o jogo. A favor do Dudu, né? Desde 2015, né? Exatamente, quando regular. Começou essa reconstrução do Palmeiras, ele é o cara que está sempre ali no topo, né? Não me fala a memória, ele já tem 9 títulos no Palmeiras. E eu acho que ele tem umas 5 bolas de prata já, umas 4. Aqui nos prêmios. E pra mim o Rafael Veiga é um bom jogador, mas ele é um jogador muito específico. Que se você não tiver um sistema que privilegie as características dele, ele teria mais dificuldade. Eu acho que o Veiga ele é muito fruto do trabalho do Abel. Para mim, o momento do Veiga se chama Abel Ferreira. Ele criou uma estrutura onde jogou o Rafael Veiga muito para cima. O Dudu jogou bem com o Filipão, com o Cuca, e joga bem há muito tempo. A questão do Dudu é a regularidade, é como ele é linear. E ele até falou na entrevista, nossa, eu joguei muito mal na quarta-feira contra o São Paulo. Fazia tempo que eu não fazia um jogo tão ruim. E aí a resposta foi assim, né?